Olá, queridos alunos, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Eu sou a professora Nilce Cleide e hoje nós vamos falar sobre a equação geral da reta, isso na geometria analítica. Vamos lá. Observe aqui esse desenho de plano cartesiano e tem uma reta aqui vermelha que tem dois pontos. Nós vamos destacar o ponto A e o ponto B. E esse ponto aqui, professora, esse ponto é um ponto genérico. Mas nós vimos na aula anterior sobre condição de alinhamento entre três pontos, qual era a condição para que três pontos estivessem alinhados. Nós calculávamos, no determinante, e se aquele determinante fosse igual a zero, esses três pontos estariam alinhados, certo? Mas aqui nós queremos saber qual é a equação geral que vai representar essa reta vermelha, desde que eu tenha dois pontos específicos, o ponto A e o ponto B. Ora, aplicando naquele determinante, para eles estarem alinhados, nós vamos sempre escrever aqui esse x e esse y genérico. Nós não vamos trocar por nenhum número, Nós só vamos substituir as coordenadas de A e B aqui abaixo desse x e desse y. Então, xa, ya, xb, yb. E resolvendo pela regra de Sarri, nós vamos ter normalmente a multiplicação das diagonais. Vamos lá. Eu vou multiplicar x vezes ya vezes 1, vai me dar yax. Multiplicando y vezes 1 vezes xb, nós vamos ter xby. E multiplicando os elementos aqui da última diagonal, 1 vezes xa vezes yb, vai ser xa, yb. Dessa forma aqui. Três parcelas, certo? Em relação à secundária, nós não vamos esquecer que temos o negativo aqui, tá? Então, na multiplicação, nós vamos obter sinais negativos no resultado. Multiplicando xb, ya, y1, ou ya vezes 1, nós vamos ter menos xb, ya, na segunda diagonal, menos yb, x, e na terceira, menos xa e y. Nós vamos organizar aqui dessa forma. Vou pegar os termos que tem x, colocar aqui ao lado, Pegamos esse aqui, yax e menos ybx, ou seja, termos que tem a variável x. Os termos que tem a variável y, vamos pegar o xb e y menos xa e y. E os últimos vão ser somente as coordenadas do ponto A e ponto B, aqui, onde tivermos igual a zero. Ora, vamos organizar colocando em evidência essa variável x. Quando a gente coloca em evidência, vai surgir esse número ya menos yb na frente do x. Em relação a y, colocando y em evidência, vai surgir xb menos xa. E aqui, por último, nós vamos ter uma terceira parcela que não tem variável, é somente as coordenadas dos pontos A e B, igual a zero. Ora, quando isso acontecer, nós vamos substituir todo esse número que está na frente da variável x e chamá-lo de A. Esse número aqui, que está na frente do y, nós vamos chamá-lo de B. E este número aqui, que não tem x nem y, nós vamos chamá-lo de C, igual a zero. Então, aqui está a forma da equação geral da reta. Eu vou ter três parcelas, geralmente, Geralmente três parcelas, onde eu vou ter uma parcela que tem variável x, a outra parcela que tem variável y e a terceira que é apenas numérica. Lembrando que esse A, e esse B e esse C vão ser números pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, vamos pegar aqui um exemplo numérico. Observe o seguinte, determine a equação geral da reta que passa pelo ponto A e o ponto B. Então, nós temos aqui as coordenadas de A e a coordenada de B. Vamos substituir naquele determinante, só que a primeira linha nós vamos colocar aquele ponto genérico, ou seja, x e y. Como ele me deu as coordenadas de A e B, nós vamos colocar aqui embaixo, 1, 3 e menos 1 e 1. E aí, nós vamos resolver para a gente obter as expressões. Vamos usar aqui a regra de Sarri. Multiplicando as diagonais, nós vamos ter 1 vezes 3 vezes x, 3x, menos 1 vezes y, menos y, e 1 vezes 1 vezes 1, 1. Dessa maneira aqui.
obtivemos aqui essas três expressões, 3x menos y mais 1. Vamos ver em relação à secundária. Lembrando dos negativos aqui em cima, ó, nas diagonais, quando nós multiplicarmos, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. 1 vezes 3 vezes menos 1 daria menos 3, só que eu tenho que trocar de sinal, então vai dar mais 3. Observando, 1, 2, 2 sinais aqui, ó, nessa multiplicação dessa diagonal. Em relação à segunda diagonal, tem 1 vezes 1 vezes x vai dar x, troca de sinal, menos x. E a terceira, 1 vezes y vai dar y, troca de sinal, menos y. Dessa maneira aqui, certo? 3 menos x menos y. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos organizar os termos semelhantes. Quem são semelhantes aqui? Os termos que só tem x. Ó, 3x menos x. 3x menos x vai dar 2x. Menos y com menos y, menos 2y. E o termo que não tem variável, 3 e 1, vai dar 4. Então, nós vamos obter a equação geral. Olha, 3 parcelas, 2x menos 2y, mais 4 igual a 0. Essa é a equação geral daquela reta que tem aqueles dois pontos A e B. Bem, mas não necessariamente uma questão ela vai te dar bonitinho. Às vezes você vai precisar de uma figura. Por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu tenha um plano cartesiano e aqui você vai ter o ponto A de coordenada menos 2 e 1 e o ponto B de coordenada 3 e 2. Ó, a maior dificuldade do estudante é observar x e o y do ponto. Ó, x do ponto A, menos 2. X do ponto B, 3. Y do ponto A, ó, projeção, 1. Y do ponto B, 2. Então, quais são as coordenadas de A? Menos 2 e 1. Quais as coordenadas de B? 3 e 2. Dessa forma, eu quero saber qual é a equação geral dessa reta que passa por esses dois pontos, A e B. Então, vamos lá. Você já identificou quais são as coordenadas e aí você coloca aqui, ó, né? Vamos substituir no determinante. Vamos usar a regra de Sarri, multiplicando as diagonais. X vezes 1 vai dar x, y vezes 1 vezes 3 vai dar 3y, e 1 vezes menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Dessa forma aqui, ó, certo? Em relação à secundária, lembra lá do negativo. Coloca os negativos aqui para você verificar, ó, que vai trocar de sinal, ó, a multiplicação. 3 vezes 1 vezes 1, 3, troca de sinal, menos 3. 2 vezes 1 vezes x, vai dar 2x, troca de sinal, menos 2x. Em relação a y, nós vamos ter 1 vezes menos 2, vai dar menos 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. Troca de sinal, mais 2y. Dessa maneira aqui, ó. Correto? Só as expressões. Agora, vamos organizar os termos semelhantes. Eu tenho menos 2x somado com mais x, então vai dar x negativo, correto? Em relação a y, eu tenho 2y mais 3y, 5y. E em relação aos termos que não têm variáveis, eu tenho menos 3 com menos 4, vai dar menos 7, igual a 0. Então, essa aqui é a equação geral, né, da reta que passa naqueles dois pontinhos que nós vimos lá no plano cartesiano, certo? Então, nós vamos ter menos x mais 5y menos 7 igual a 0. Se eu perguntasse quem é o valor de A na equação da reta? Menos 1. Quem é o valor de B? 5 positivo. Qual o valor de C? Menos 7, certo? Então, é assim que a gente vai determinar a equação geral da reta. Esses dois exemplos, eles têm a mesma ideia. Na próxima aula, nós vamos ter mais um exemplo sobre a equação geral da reta, né, mas um pouquinho mais diferente desses dois, na maneira de resolver, certo? Até a próxima aula. Compartilha, dá um like, divulgue, mostra para o coleguinha,
Discuta com ele para verificar algumas dúvidas e até a próxima.